Hoje, o Melhor e Mais Justo discute o panorama que envolve a campanha eleitoral de 2014. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356. Nessa conversa estão aqui comigo Mônica Herman Cagiano, professora de Direito Constitucional na Universidade de São Paulo e na Universidade Presbiteriana Mackenzie, também diretora do CEPS, Centro de Estudos Políticos e Sociais. Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a USP, e a blogueira Conceição Oliveira, do blog Maria Fro. Voltemos à conversa que estávamos no segundo bloco. Eu tinha anunciado aqui a gente começar a falar um pouco do papel da mídia, né? Falar um pouco mais do papel da mídia, da grande mídia, das mídias em geral, nas campanhas eleitorais e na de 2014 em particular. O Wagner ia falar, queria ainda falar sobre a questão da terceirização, mas já quero que você emende então. Pode dar sua opinião sobre a terceirização e já vamos emendar a questão da mídia, até porque, desde o bloco passado, a Lígia Almeida, pela internet, está perguntando para vocês, e não deu tempo de fazer a pergunta, estou fazendo agora, Lígia, o seguinte: como os convidados sugerem que fosse a campanha nas mídias de comunicação de massa? Não é eficaz o formato atual? Como apresentar propostas e discutir com o eleitorado? Certo. Eu também acompanho as minhas antecessoras, também sou contra a terceirização. Para mim é flexibilização e é precarização da relação de trabalho. Não é? O Brasil está vivendo, eu acho, um conflito distributivo, que é normal em qualquer economia capitalista. Os números, é verdade o que a Maria Fro disse, que o desemprego é muito baixo, a inflação também está sob controle, mas, de fato, a economia nos últimos tempos já não tem crescido como nos anos anteriores. O que mostra que, em alguma medida, aquela relação ganha-ganha dos tempos do ex-presidente Lula parece que está chegando ao fim. Então, em algum momento, a partir de 2015, escolhas... chegou a hora da onça beber água, né? Escolhas terão que ser feitas. E o Brasil está aí, você vê uma reação monumental, né, da direita brasileira, dos setores conservadores, às conquistas, aos avanços que os trabalhadores tiveram nos últimos anos nesse país. É legítima essa reação também, né? É do jogo democrático até um determinado ponto, né? Que ele respeite as regras do jogo, etc. Então, acho que nós estamos vivendo isso. Com relação ao papel da mídia, eu fico com o argumento dos liberais que eles usam para qualquer setor da economia. Quanto mais concorrência, melhor. Sobretudo num ativo fundamental na democracia, que é a produção de informação. Então, quanto mais centros produtores de informações, de versões, de, aspas, verdades sobre os temas públicos, melhor. Não é? Eu acho que a mídia é um dos poucos setores no Brasil, se não estou enganado, que não sofreu os impactos da abertura comercial dos anos 90. Né? Vários setores, várias indústrias sofreram e, se não me engano, esse é o único setor que ainda permanece com uma propriedade muito concentrada e, sobretudo, concentrada em empresas que são empresas de extração familiar, né? Passadas de pai para filho. E é o único negócio no país, porque é um negócio que não tem regulação. Não existe marco regulatório da mídia. A gente conseguiu fazer um marco regulatório agora, né, do marco civil. Você tem marco regulatório do petróleo, de aeroportos, de portos, mas a mídia não tem. Tem para a internet agora? Tem para a internet, marco civil. Mas para a mídia televisiva e radiofônica não tem? Não tem. Por isso, quanto mais gente atuando nesse mercado, melhor. E eu posso só intervir para dizer que eu vejo a democracia e, de fato, cientificamente, não sei, o professor Wagner poderá me corrigir, mas a democracia é um cenário de competição, de ampla competição, de competição muito intensa e liberdade de competição. E nessa liberdade de competição, de discurso, eu acho que a mídia tem um papel muito importante nessas eleições, que são esses instrumentos, mecanismos das redes sociais, e que eu vejo particularmente muito pouco utilizados. Então, gostaria de saber por que de vocês, jornalistas, de quem lida, da blogueira Conceição, por que são tão pouco utilizados? Eu não vejo muita utilização. Se eu recebi 2 ou 3 e-mails dizendo, olha, meu amigo candidato, fulano de tal, eu recomendo,
Mas, gente, nós estamos quase às portas do processo eleitoral, das urnas. As urnas estão chegando. E eu recebi muito pouco, muito pouco. É que... E nem no Instagram, nem no nada. Parece... Eu posso falar um pouquinho do que eu acompanho de perto. Eu acho que os candidatos poderiam usar mais, mas eu acho que ainda poucos políticos usam bem. Não é que eles não usam, eles usam bastante, mas usam pouco. Eu fico imaginando... Usam bastante, mas usam mal. Usam mal e não potencializam, né? Alguns candidatos estão... Por exemplo, a Luciana Genro se aproveitou bem de poder participar do debate e ela está ocupando muito esses espaços e as pessoas estão começando a falar dela. Há um tempo atrás, esses candidatos que a gente apelida pejorativamente de nanico, né, nem saberia. A gente tem 11 candidatos a presidente, mas às vezes a gente os debates ficam demorados, tá, porque eles ficam falando muito, mas eles continuam na internet, né? Então, inclusive, a campanha da Marina Silva entrou na justiça contra o site Muda Mais, que acho que é da campanha da Dilma. E o candidato Aécio também fez uma série de representações contra... Tuiteiros, 66 tuiteiros. A Marina usava a rede dela, que não é um partido, portanto é uma pessoa jurídica, não é um partido legalizado, para fazer campanha. Mas entrou contra a campanha da Dilma porque usava o Muda Mais. Então, assim, que 2 pesos e 2 medidas são essas. E eu acho que quanto mais tiver... né, ao invés de tentar silenciar, deveria estimular o debate. Ontem, por exemplo, por causa dessa ação, ela ficou mais de 24 horas no Twitter, nos Trend Stop, como Marina Censura. Os candidatos poderiam, por exemplo, aqueles candidatos que têm muito pouco tempo de TV, a gente tem essas eleições concentradas, que eu acho terrível. Se eu tivesse algum poder, eu nunca colocaria eleição de Congresso com eleição de Executivo, nunca. Porque eu acho tão importante o Congresso, tão importante. Essa é uma das propostas que transita aí nas ideias da reforma política. Descasar as eleições. É terrível isso, porque a gente elege uns sujeitos que propõem atendimento ao SUS, tolerância de 40 minutos, mas que ao mesmo tempo propõem Estado mínimo. Eu quero saber como é que o SUS vai poder atender em 40 minutos uma pessoa, diminuindo o número de pessoas. Quer dizer, é esquizofrênico, mas você não tem como debater isso, você não tem como confrontar, né? Eu acho que tinha que ter debate entre candidatos a deputado, porque o Congresso, para mim, é central, fundamental. Ele efetivamente faz esse país andar ou parar. E some do debate, porque o debate fica no executivo. E né? você governadores, nesse caso agora, governador e presidente. Me desculpe, eu não me sinto representada nesse Congresso. Eu fico desesperada quando eu vejo gente propondo coisas que a gente já enterrou, que mexe com a Constituição, do tipo diminuição da maioridade penal. Tem um monte de candidato propondo isso. Projeto já enterrado, cláusula Petra. A gente está aqui do lado de alguém específico nisso. E esses indivíduos continuam aí. E então, tentando se eleger com esse tipo de mote. Mas o Wagner está desesperado para falar. Não estou desesperado, não. Diga, Wagner. Veja que interessante em São Paulo seria um debate, por exemplo, entre José Serra e Eduardo Suplicy para o Senado. Não é? E não sei se vai haver. Mas eu queria responder à internauta, a Lígia, é isso? Lígia Almeida. Eu falo em tom de brincadeira com os meus alunos, claro que isso é impraticável, mas se eu também tivesse um país só para mim e uma legislação eleitoral que só eu pudesse escrevê-la, não haveria horário eleitoral gratuito para presidente da República, por exemplo. A gente poderia ter os candidatos discutindo ao longo de 1 ano e meio, em 3 encontros semanais, temas a serem sorteados no dia, ao vivo, num pool de televisão. Imagina você, por exemplo, pegar as 20 maiores cidades do país, não é? Seriam verdadeiras caravanas, seriam eventos nessas cidades, onde todos os candidatos iriam e um sorteio feito na hora, mas um sorteio sem bolinha gelada, sem bolinha mais pesada, nada disso. Mas um candidato 1 ano e meio antes, você já quer arrumar não, candidatura? Não, 1 mês e meio antes. 1 mês e meio? 1 mês e meio. 20 temas, né? A habitação, o transporte, o LGBT, tantos temas, a questão da sustentabilidade. Eu sei que é uma brincadeira, mas obviamente que é uma caricatura, mas de algum modo a gente tem que sair desse modelo engessado, tanto de debates quanto de propaganda eleitoral na televisão, que é um modelo que favorece, ao fim e ao cabo, partidos de aluguel e grandes financiadores de campanha. Não é? De fato, eu ainda me lembro do tempo, mas já faz bastante tempo, era criança, que a gente ainda via
o candidato ir à praça pedir voto. Isso talvez hoje você só veja em pequenas cidades do interior nas eleições para prefeito. Então, Mas já não acontece mais, né? Não acontece. Agora, a muito Maria Flor distante, estava né? falando de uma coisa, e para a gente terminar, porque o nosso tempo está acabando, queria ouvir rapidamente vocês sobre isso, porque hoje 70% do Congresso atual, representa a população do grande capital brasileiro, seja do agronegócio, das grandes empresas, que são os grandes financiadores das campanhas políticas, tá certo? Quer dizer, de certa maneira, há uma necessidade, no mínimo, de moralizar essa relação entre capital e política no Brasil. Dá para falar isso, Mônica? Com certeza. Eu acho, eu diria até um outro ponto. Eu diria que o que nós estamos vendo e presenciando é quase que os candidatos sendo eleitos por região. Então, é o candidato da região, o que nos conduziria eventualmente ao voto distrital, ou a encarar o voto distrital de forma mais fácil, porque há uma hostilidade em relação ao voto distrital, todo mundo propõe e não... mas, em todo caso, o que eu vejo também é essa questão da necessidade absoluta de fazer política com financiamento. Não há política sem dinheiro. Até num dos meus livros, eu coloco exatamente isto. O dinheiro, e a frase não é minha. Eu captei de um livro clássico da doutrina norte-americana. E o livro deve ser de 1905, 1913, mais ou menos. E diz, o dinheiro é o leite materno da política. Ou seja, você fazer política é exatamente como um escritório. Um escritório tem que trabalhar, tem que conquistar votos, tem que conquistar simpatizantes. Como é que vai fazer tudo isso? É absolutamente utópico pensar que não, o meu candidato não vai ser financiado por ninguém, não vai ter qualquer tipo de grupo atrás do meu candidato. É absolutamente utópico. O que eu acho, o que eu proponho é transparência, é saber quem financia quem. É isto que eu proponho. E limite, não? Quer Limites... dizer, um pode receber 1 bilhão e outro para o mesmo cargo pode receber um? Não, isso não é mais ou menos desproporcional? Não, exatamente. Aí eu vou entrar, é o equilíbrio. Então, o limite é absolutamente necessário para manter o equilíbrio nessa disputa pelo poder que se processa no momento eleitoral. Maria Flor. Eu sou pelo financiamento público de campanha, voto em lista. Eu acho que se a gente não começar por aí, não há como... Voto em lista para fortalecer partidos. Sim, claro. Sim, fidelidade partidária, né? A gente tem uma candidata aí que teve em 4 anos, 4, 5 partidos, e isso é comum, não é só dela, não. Vários, poucos são os candidatos que você vê numa trajetória de um partido político. Seja ele de esquerda ou de direita, eu acho que numa democracia isso cabe, mas tem que ter fidelidade partidária, porque você está elegendo um projeto político, você não está elegendo uma pessoa, né? E ao eleger, eu não dou carta branca. Eu estou elegendo e quero compromisso com aquilo que partidariamente está sendo colocado dentro da plataforma, dentro do programa político. Eu queria só, se der tempo... Eu acho que... Se for 10 segundos... 10 segundos, falando para a menina Lígia. aqui, para Lígia. Ô, Lígia, o Requião, para mim, é um cara que usa super bem a internet. O Requião, ele termina o horário eleitoral, ele vai para a internet e continua conversando com as pessoas em Tuitcan. Eu acho excelente o que ele faz. Né? Acho que teria várias outras coisas que poderia para ampliar, para usar a interatividade, porque daí você vê um cara real ali, sem medo de enfrentamento com o eleitor, sem medo de debate. Eu estou gostando muito dos candidatos que aceitam os desafios de ir para alguns locais, né? Tipo, discutir banda larga, foi para a campanha banda larga, parece que a Marina vai agora também, a Dilma já foi. É interessante porque os ativistas, as pessoas especialistas naquela luta, elas ouvem um candidato e sabatinam um candidato de um modo diferente daqueles coisas quadradas que a gente vê na TV, que não tem debate coisa nenhuma, é tão raro.
desculpe te interromper, e na verdade ela roubou o tempo aqui final, que para o Wagner nosso tempo acabou, mas com infelizmente. duas mulheres. Você vê. Até que consegui falar Cadê o bastante. equilíbrio? Bastante. Eu agradeço muito a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanha até aqui no Melhor e Mais Justo, que é um espaço que homenageia a todos que lutaram e seguem na luta tentando aprofundar a democracia no Brasil. Um lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas e sociais que tocam diretamente a nossa vida pessoal e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.